A Escritura Sagrada, no livro que estamos ministrando de forma sequenciada, a partir da perspectiva daqueles que foram tocados pelo Evangelho. Nós vamos fazer uma leitura e hoje nós vamos ler e vamos pensar o Evangelho na perspectiva de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Ele é chamado de proto-mártire, ou o primeiro mártire. Atos capítulo de número 7, a partir do versículo 51. Nós faremos uma bonita leitura alternada. Quem encontrou, diga amém. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Todos, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Senhor Deus, Pai bendito, nós acabamos de ler a Tua palavra. Pedimos-te que a Tua palavra se faça viva entre nós. Nossa alma está rejubilante, regozijante, mas existem pessoas aqui também que estão com as suas almas cansadas, sofridas. A Tua palavra é bálsamo, a Tua palavra é vida. Por isso pedimos-te, fala conosco, conforme o conselho da Tua vontade, em nome de Jesus. Ao único de receber, cante ao Senhor. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor.
a ti, ó Rei Jesus. Aleluia! Adoramos. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, está em minhas mãos aqui uma nota de agradecimento do Desafio Jovem, assinado por sua diretoria, e nós celebramos e agradecemos ao Senhor por todos os irmãos que ofertaram. A oferta, temos aqui um recibo, a oferta fechou o valor de R$ 284,65. Deus abençoe a todos os irmãos que contribuíram com uma alegria, por compreender que o investimento feito em vidas é o investimento mais abençoador que nós podemos fazer. Amém, queridos? Irmãos, nós estamos diante de um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, logo na última porção desse capítulo, onde nós temos a morte do primeiro mártir da igreja, chamado Estevão. A igreja estava vivendo um tempo de muita graça, de muita visitação, mas um tempo em que ela precisava se organizar. Havia em Jerusalém muitos judeus da diáspora que haviam retornado e eram judeus helênicos, judeus de fala grega, enquanto haviam também ali os judeus que permaneceram em Jerusalém, que eram judeus de fala aramaica. Então você tinha, no primeiro século, gente que falava o aramaico, e aqueles que falavam aramaico, são aqueles judeus que permaneceram por toda a vida em Jerusalém. E nós temos os judeus de fala grega, embora saibamos que a fala grega era a fala universal desse período. E isso foi pensado e implantado ainda por Alexandre o Grande, que, dominando o mundo, objetivou uma única fala, para que então ele tivesse maiores probabilidades e possibilidades de comunicar-se. Esses judeus de fala grega criaram suas próprias sinagogas. Então você tinha distribuído em toda Jerusalém, em toda a cidade, sinagogas helênicas e sinagogas de judeus que falavam o aramaico. Uma vez se convertendo, esses judeus de fala grega, eles estavam agora fazendo parte do corpo da igreja, que crescia e que se multiplicava dia após dia. A questão é que não havia uma união plena, e aí a gente já começa a perceber que a igreja primitiva não era tão perfeita quanto parecia. Alguém diz assim: nossa igreja tinha que ser igual à igreja primitiva. E aí eu digo aos irmãos que a nossa igreja tem que ser igual à igreja do Cristo de Deus. A igreja do Cristo de Deus é uma igreja santa, una, perfeita em todas as eras. Deus sempre preserva uma igreja santa que objetiva adorar e bendizer a Ele. Independente do mundo estar em lama, tem gente querendo viver em santidade. Independente do mundo estar em trevas, tem gente que escolhe viver na luz e para a glória da luz, que é Cristo Jesus o Senhor. Então aquela igreja era uma igreja que começou a enfrentar um drama. E qual é o drama? As viúvas gregas estavam sendo esquecidas na distribuição das mesas. Os apóstolos se reúnem e dizem: nós estamos diante de um drama, porque nós temos a responsabilidade de propagar o evangelho, de orar, jejuar, e agora nós temos um dilema. As viúvas gregas estão sendo desassistidas, ou elas estão sendo postas em segundo plano, e nós precisamos nos organizar, porque a igreja não pode pensar num
em detrimento de outro. Igreja é lugar de igualdade. E aí eles têm a ideia de que a igreja deveria escolher diáconos. Escolhei, pois. Quem escolhe diáconos não é pastor. Quem escolhe presbíteros não é pastor. Quem escolhe é a igreja. Ministério precisa ter a aprovação da comunidade. E aí eles escolhem esses 7 obreiros. E o que é que eles tinham que ter? Eles tinham que ter, primeiro, bom testemunho para com os de fora. Segundo, eles tinham que ter bom testemunho para com Deus. Eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. E terceiro, eles tinham que ter bom testemunho para consigo mesmo. A Escritura diz que eles teriam que ser cheios de sabedoria. Então eles eram homens que eram aprovados pela sociedade. Eles eram homens que eram aprovados pelo Eterno, porque eram cheios do Espírito. Mas eles eram homens que intimamente e conscientemente buscavam conhecer a Deus por meio da Escritura Sagrada. Olha que interessante. O obreiro tem aprovação nesses 3 viés. O obreiro, ele tem a aprovação dos de fora, ele tem a aprovação daquele que todas as coisas criou e que o chamou, e o obreiro tem a aprovação de si mesmo. Ele tem consciência tranquila que está fazendo todo o necessário para que o nome de Jesus continue sendo proclamado. E eu quero dizer aos irmãos que os irmãos olhem para a vida desses homens que estão aqui. Esses homens que estão aqui assumiram um compromisso com o Cordeiro de Deus de servir a vocês e de ser bênção e exemplo na vida de vocês. E quando vocês precisarem de um referencial na terra, é aqui em cima que vocês vão encontrar homens que andarão com Deus e que serão bênção e exemplo na vida de vocês. Por quê? Porque são obreiros. E ao obreiro exige-se uma responsabilidade maior. Amém, irmãos? E aí chama 7. O que tem que fazer os 7? Os 7 servem à mesa. Enquanto nós, disseram os apóstolos, vamos nos dedicar à pregação e exposição da palavra, à oração e ao jejum. Então havia uma responsabilidade clara. Eles exercerão diaconia, serviço, enquanto nós estaremos exercendo o episcopos, o pastoreio, cuidando da palavra, cuidando da oração e cuidando do jejum. Só que dentre os 7, 2 deles não ficaram só nas mesas. O nome do primeiro foi Estevão e o nome do segundo foi Filipe. A ordem é que os 7 cuidassem da mesa, mas Estevão e Filipe se tornaram exímios pregadores. E não apenas pregadores, eles se tornaram exímios missionários. E não apenas missionários, um deles se colocou na postura de primeiro mártir da igreja. O que a gente aprende com isso? A instituição organiza, departamentaliza e define o que você tem que fazer. Mas o Espírito de Deus, que é Senhor da igreja, usa você para fazer muito além daquilo que você foi colocado para fazer. A instituição diz: você foi colocado para cuidar de um GV, você foi colocado para cuidar da EBD, você foi colocado para ensinar, você foi colocado, mas o Espírito de Deus toma o seu coração e diz assim: você é líder da EBD, você é professor da EBD, você é líder das senhoras, mas Deus deseja te usar ali e além, e você será instrumento de Deus na vida dele. Então existe uma ordem institucional, mas o Espírito de Deus está além disso. Amém, irmãos? Está além disso. E aí o Filipe e o Estevão saem pregando. Você sabe por que Filipe e Estevão saíram pregando? Porque os 12 apóstolos ficaram em Jerusalém. A ordem é: permaneçam em Jerusalém até que sejais revestidos. Depois vocês têm que sair de Jerusalém, vocês têm que passar por Samaria, Judeia, e vocês têm que ir ao mundo inteiro. Mas os apóstolos permaneceram em Jerusalém, inertes. E quando tem gente parada,
tem gente que se movimenta porque o Espírito de Deus tem compromisso com a obra de Deus. Quando tem gente que não quer fazer, Deus levanta gente que não tem preparo nenhum, prepara e ordena que faça e faz bem feito para a glória do nome dEle. Mas o compromisso de Deus é com a sua obra, e soberanamente a obra dEle vai continuar crescendo para a glória do nome dEle. Ainda que seja necessário usar gente que ninguém esperava que Ele usasse, Ele levanta para a glória dEle e Ele usa, e o nome dEle continua sendo glorificado. E a Escritura diz que o Estevão começa a pregar o Evangelho, e na primeira mensagem que ele ministra, e é a maior mensagem da Escritura, é o sermão maior registrado na Escritura, o sermão de Estevão. E quando ele começa a pregar, a Escritura diz que os líderes religiosos, os fariseus, os maiorais, começaram a ouvir Estevão e começaram a se angustiar, porque aquele homem falava com uma autoridade diferente. E Estevão, irmãos, a partir desse sermão e a partir do exemplo de entrega, ele nos ensina que o crente tem que aprender a viver, mas o crente também precisa aprender a morrer, viu, irmão? Porque a vida é uma certeza que nós temos, sim ou não? A morte também. Pensa numa coisa que é garantida, é que todos nós um dia nos encontraremos com a morte. E aí eu me lembro de uma história que eu li há muito tempo atrás. Antigamente, quando alguém queria dizer alguma coisa para um rei, ele tinha que orientar o bobo da corte. O bobo da corte era um palhaço que vinha na frente do rei e ele fazia uma porção de palhaçada. E o bobo da corte podia inclusive brincar com o rei, e ele não era morto se brincasse com o rei. Antigamente o negócio era sério. Se a pessoa dissesse para o rei uma coisa que ele não gostasse, a pessoa era morta, né? Conta-se a história de um rei que teve um sonho, e aí ele chamou uma pessoa que era da mística, e aí ele disse: você consegue revelar o oculto, o escondido? Ele disse: sim, meu rei, pois eu sonhei com todos os dentes da minha boca caindo. Aí o profeta olhou para ele e disse assim: bem, isso significa dizer que a sua família vai morrer. Sua mãe, seu pai, seus irmãos vão tudo morrer, rei. Aí o rei disse: ô camarada atrevido, isso é coisa que você diga para mim, rapaz? Manda dar um açoite nesse camarada aí, prenda ele. Aí mandaram açoitar e colocaram no calabouço. Aí ele disse: chama outro. Aí o outro estava vendo a situação. Aí o rei disse: eu sonhei que todos os dentes da minha boca caíam. Aí o segundo já tinha aprendido. Aí o segundo disse assim: meu rei, esse sonho significa que o senhor vai sobreviver a todas as pessoas da sua família. Manda coroar esse aqui e abençoar ele com vestes de festa, porque esse me deu uma notícia boa. Ele disse a mesma coisa, não disse, mano? Só que ele disse de forma diferente. Então diante do rei você tinha que ponderar aquilo que você ia dizer. Mas o bobo da corte, ele brincando, ele poderia dizer o que ele quisesse para o rei, e o rei simplesmente silenciava, porque era uma normativa da antiguidade. E um dia um bobo chegou e contou tanta bobagem, que quando ele terminou de contar a bobagem, o rei se aproximou dele e deu a ele um objeto. E quando entregou a esse bobo o objeto, ele disse assim: você é o homem mais bobo que eu já encontrei. Você é o homem que faz mais bobagens. Quando você encontrar alguém mais bobo que você, eu quero que você presenteie com esse objeto. E entregou esse objeto ao bobo. E o bobo saiu. Passaram-se alguns anos, o rei adoeceu, e o rei lembrou dele e disse: chame-me aquele bobo para que ele anime o meu coração. E aí o bobo veio e começou a animar o coração e contar algumas histórias, e o rei começou a rir. Mas como ele tinha a possibilidade de dizer o que ele quisesse, ele disse: meu rei, o senhor está morrendo, eu tenho uma pergunta a te fazer. Tu estás preparado para a morte? Aí ele disse: não, eu estou com medo dela. Aí ele mandou trazer o objeto, entregou o objeto na mão do rei. Meu rei, eu acabei de encontrar um homem mais bobo que eu. O senhor se preparou para viver,
O Senhor se preparou para ter segurança, o Senhor se preparou para construir um futuro para os seus filhos, o Senhor se preparou para ter posteridade, mas o Senhor não se preparou para morrer. E não vive bem quem vive apenas para viver. Vive bem quem vive com a consciência que um dia vai morrer. Vive bem quem vive com a consciência que a morte pode afetá-lo de forma profunda, mas a morte pode ser apenas um transporte a conduzi-lo à presença do eterno Deus. Vive bem quem vive com a consciência que a morte já foi vencida na cruz do Calvário, e quando ela chegar, ela não nos afetará tanto assim, porque nós já temos a vida eterna, e a vida eterna é esta: que conheçam o Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor de Nazaré. Nós estamos vivendo plenamente, porque conhecemos aquele que é eterno, e só quem já recebeu Jesus como Senhor pode bem dizer e adorar a Ele nessa noite, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Glória a Jesus, bendito seja o Senhor. E aí a Escritura diz assim: vós que recebestes a lei por ordenança dos anjos e não guardastes, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra Estevão. Estevão estava diante de homens que tinham poder para esmagá-lo. Estevão estava diante das maiores autoridades religiosas de sua época, mas ele abre o seu pulmão e enche de ar e proclama a verdade de Deus, porque Estevão tinha consciência que ele pregaria apenas um sermão, mas nós estaríamos lembrando dele hoje na igreja de expedicionários. Foi separado 7 diáconos. O nome de 5 a gente nem lembra, porque não há registros na história da igreja de seus feitos. O nome de um é Estevão, que pregou apenas uma mensagem, mas ele viveu uma vida cheia de sentido. Embora tenha pregado apenas uma mensagem, ele viveu com propósito. Você não nasceu simplesmente para construir coisas. Você não nasceu simplesmente para chegar a determinados lugares e alcançar ou galgar lugares elevados na sociedade. Você não nasceu para que o seu nome, depois de morto, seja esquecido ou apagado da história. Você nasceu para marcar pessoas com o sangue do Cordeiro. Você nasceu para andar com Deus, e andando com Deus, as pessoas continuarão lembrando dos teus feitos. Nós nascemos de novo para que o Cristo de Deus continue vivo em nós. Quanto da nossa história será contada? O que nós estamos aqui fazendo? Quantas pessoas nós vamos tocar? Quantas pessoas nós vamos irradiar com o Evangelho? Quantas pessoas sentirão a presença de Deus ao nos ouvir? Quantas pessoas serão confortadas e consoladas com as nossas palavras? Quantas famílias nós vamos ajudar com a nossa capacidade financeira? Quanta gente vai ser abençoada com as nossas palavras? Porque, meu irmão, se você está há 30 anos na igreja, e se você consegue se lembrar de 20 ou 30 pessoas que você magoou, o negócio é sério. Eu lembrei agora de uma irmã no interior do estado que ela faleceu, e antes de falecer ela estava na doença terminal. Ela disse: eu estou sentindo direção e desejo de pedir perdão a todas as pessoas que eu machuquei. E aí o filho dela disse: muito bem, mamãe, faça uma lista. Irmão, ela começou a escrever, o menino teve que pedir um ônibus da prefeitura. Ela não morava no centro, ela morava no distrito, e aí arranjou um ônibus da prefeitura para levar só os intrigados dela, da irmã. E ela nasceu crente, morreu crente, viu? Como é que a pessoa passa a vida toda na igreja e consegue construir inimizade, irmãos? Estevão diz assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estevão está dizendo para a gente: está pronto para morrer quem está pronto para perdoar. Está pronto para morrer quem tem o coração
cheio de paz e de consciência, livre de todo ódio, de toda amargura e de toda dor. Está pronto para morrer quem está pronto para cantar. Está pronto para morrer quem está pronto para celebrar a Deus pelos seus feitos. Bendito seja o nome de Jesus. Ah, pastor, eu vou me preparar, eu não estou nem com doença terminal. Tá não, filho, tá não. Mas você vai ter que sair daqui da igreja, vai ter que ir para casa. E só Deus pode garantir que você chegue em casa hoje. É assim ou não é, irmão? Sim ou não? Nós estamos aqui por causa da bondade dEle, da misericórdia dEle. Então no tempo que se chama hoje, na hora que se chama agora, no momento que se chama este, nós temos que corrigir o que precisa ser corrigido, porque a morte está batendo a nossa porta, mas a vida já entrou na nossa alma e já habita na nossa casa. Por isso a morte pode entrar, ela não pode fazer estragos, porque o Cristo de Deus habita em nós. Glória a Deus. Versículo 55, mas ele, estando cheio do Espírito. Irmãos, já pensou um crente cheio do Espírito? É coisa linda, né? Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus que estava como, irmãos? De pé. Olha que coisa linda. À direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. Eis que vejo os céus abertos. Olha que coisa linda. Jesus entra no sinédrio e Jesus começa a falar o evangelho, ensinar a vida no sinédrio. Os homens se voltam contra ele. Ele olha para aqueles religiosos que haviam construído um monstro a partir da religião. E Jesus diz assim: haverá um dia, Mateus capítulo 26, em que vocês verão o Filho do Homem sentado no seu trono. Aí Estevão está diante do mesmo sinédrio, e quando Estevão vê, ele não está sentado. Pastor, mas por que Jesus prometeu para o sinédrio, inimigos da cruz, que eles veriam ele sentado, e Estevão, quando viu ele de pé? Porque para o sinédrio ele está sentado como juiz para julgar, e para Estevão ele está de pé como advogado para advogar a causa do Estevão. F.F. Bruce disse que Estevão estava confessando Jesus diante dos homens. Quando ele olhou para cima, ele viu Jesus confessando ele diante de Deus. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Ele estará intercedendo por vós, e Ele trará sobre vós graça e perdão. Glória a Deus! Você pode sentir a presença de Deus nesta noite. Se você pode sentir a presença de Deus nesta noite, então bendiz a Ele, porque Ele ficará de pé diante de Deus, confessando a você, a Deus. Glória, Senhor! Porque quem o confessa diante dos homens, ele o confessa diante do Pai que está nos céus. E nós precisamos guardar essa verdade com muita profundidade, com muita clareza no nosso coração. Jó capítulo de número 16, versículo 19, diz-nos assim a Escritura: eis que também agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas o meu testemunho está. Ele fala de testemunha e testemunho. Jó está dizendo: no céu está a minha testemunha, e está falando da pessoa bendita de Deus. Mas nas alturas, ou seja, de forma elevada, está o meu testemunho. Olha que lindo.
Crente que tem testemunho aqui e que é levado diante de Deus, tem testemunha lá para julgar todas as suas causas. É o testemunho da terra que define a ação da testemunha dos céus. É isso que Estevão está nos ensinando. Sua vida é um próprio testemunho, e agora ele tem a grande testemunha, que é Jesus, olhando por ele, orando por ele, intercedendo por ele. Glória a Deus. A partir desse momento, todos os mártires da igreja encontraram inspiração para correr à presença das feras. Quem nunca ouviu falar sobre Policarpo, aluno de João do segundo século, que aprende do próprio João? Ele é o último elo apostólico, já velhinho, com 86 anos, passou a vida toda se escondendo, pastor e bispo de Esmirna, extraordinário, um homem de Deus, homem cheio de vida. Mas com 86 anos de idade, estava ele no sítio de um irmão, e de repente os guardas que perseguiam na quarta perseguição da igreja encontraram Policarpo. Entraram na casa e disseram: Policarpo, venha conosco, queremos te levar ao procônsul. Há uma multidão se reunindo na arena para contemplar sua morte. Policarpo olhou para os seus algozes e disse: eu posso fazer uma oração de agradecimento ao Senhor por esse momento? Pode. John Fox diz que ele levantou a voz em oração de pé, com 86 anos, e orou por 2 horas. Quando ele terminou de orar por 2 horas, os guardas viram a candura, a beleza e a santidade, e disseram assim: Policarpo, tu já tens 86 anos, venera César e amaldiçoa o Cristo, que a gente nem te leva para a arena. Aí ele disse: não, meu filho, se vocês não quiserem me dar carona, eu vou a pé. Aí foram levando ele, o Policarpo. Quando ele foi entrando na arena, o procônsul viu a idade, e o procônsul disse: Policarpo, tenho eu autoridade para te livrar das feras. Basta que tu digas uma palavra de gratidão a César e rejeites a Jesus. Ele disse: procônsul, há 86 anos eu sirvo o meu rei, e ele só tem me feito bem. Eu não posso dizer nada contra ele. Estás a me afrontar, Policarpo. Já não serão mais feras. Eu ordenarei que se pilhe madeira, e eu te colocarei em uma fogueira. Ô procônsul, tu estás me ameaçando com uma fogueira que vai ser acesa e depois de algumas horas vai se apagar. Mas eu conheço um fogo do juízo que nunca se apaga. Acendam as fogueiras, disse o procônsul. Os homens reuniram madeira, colocaram ele sobre uma pilha, e um então gritou: cola as suas mãos em pregos, coloca ele na vara e cola suas mãos no prego para que ele não fuja. Aí ele disse: se quiseres colar a minha mão e fixá-la com pregos, assim o façam, mas certamente, apenas atado, eu permanecerei nesse lugar. E aí o procônsul olhou para ele e disse: tens um último pedido a fazer? Aí ele disse: sim, tenho. E qual é? Acenda logo essa fogueira, que eu quero me encontrar com o meu Salvador, eu quero me encontrar com o meu Senhor e com o meu Rei absoluto. Glória a Jesus. Quem vai se encontrar com Jesus? Você vai, você vai, você vai. Glórias sejam dadas ao Senhor. Ele é vivo, Ele é absoluto, Ele é maravilhoso,
E você não precisa morrer para se encontrar com Ele. Ele está entre nós nesta noite. Ele está na sua vida nesta noite. A presença dEle está neste lugar. O regozijo de Deus está nesse lugar. A alegria de Deus e o renovo de Deus está nesse lugar. Deus está aqui para curar as nossas vidas. Deus está aqui para perdoar os nossos pecados. Glórias sejam dadas ao Senhor, que advoga todas as nossas causas, que é médico por excelência, que é juiz perfeito e pleno, perdoador de Israel. O Deus dessa igreja é o Senhor absoluto, é o Senhor absoluto, é o Senhor absoluto. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que Ele sabe. E Ele enfrentou um drama semelhante ao seu, mas você nunca enfrentará um drama semelhante ao dele. Portanto, você nunca o conhecerá por completo, mas Ele conhece cada palavra que será dita pelos teus lábios nos próximos 30 anos. Ele conhece cada pensamento. Uma história ainda não contada é como se já tivesse sido escrita, porque Deus vive no eterno agora. Ele é Senhor de todas as coisas e conhece a tua vida. Descanse o seu coração, meu irmão, nessa noite. Descanse. O Senhor vai cuidar da tua vida. O Senhor vai cuidar da tua casa. Não se desespere se você não foi bem na prova do Enem. Deus tem algo maior e melhor reservado para a sua história e para a sua vida. A sua vida não para, a sua vida não se conclui aqui. Você está dando apenas os primeiros passos, e as tempestades enfrentadas agora nos farão navegar melhor amanhã. Portanto, continue confiante, continue consistente, continue consciente, porque o nosso Deus tem cuidado da sua igreja, e Ele continuará cuidando das nossas vidas. Quem é cuidado por Deus aqui, diga amém. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, nós temos um advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículos 11 e 12. Quando a Escritura diz que Jesus está sentado, é que Ele é juiz sobre todas as coisas. Mas a Escritura também está dizendo que enquanto a sua vida está atribulada, Deus está sentado. A terra pode estar sem sossego, mas Deus está sentado. Tudo está sob controle. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pastor, mas eu estou com a doença terminal. Deus está sentado. Tudo está sob controle. Glória a Deus. Pastor, mas eu posso morrer. Você pode morrer, mas o câncer pode não te matar. Eu visitei uma irmã que ela já carrega essa doença há quase 5 anos. Fez tantas químios. Ultimamente fez o transplante de medula. Pois Deus deseja trazer brilho à nossa face. Pastor, mas eu já coloquei antes de vir para cá. Não é esse aí não, irmão. É o brilho de Deus. Esse aí você pode colocar também, porque tem que dar um tratozinho, né? Tem que ajeitar. Mas o brilho que nós precisamos ter diante de Deus é o brilho da santidade, daquele que nos salvou, daquele que nos restaurou e daquele que deseja mudar a nossa história. Todos os dias. Na Escócia, é Escócia? Isso mesmo. Na Escócia, quando eles estavam martirizando os crentes na Escócia, Ruth Tucker vai falar sobre isso no seu célebre livro sobre missões. E ela conta que eles colocavam os crentes em fila
para serem mortos. Aí quando os crentes ficavam em fila, eles começavam a cantar: junto ao trono de Deus preparado, a cristão lugar para ti. Há perfumes a gozo exaltado, há delícias profundas ali, sim, ali. Os seus anjos fiéis rodeados numa esfera de glória. Oh, glória! Vontade de ir para o céu, né? Irmão, tem hino que dá vontade até de morrer, não dá não? Aleluia! Glória a Jesus! Aí você vai para o 214 é assim, ó: desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Glória a Deus! Você sabe o que os escoceses faziam quando os mártires começavam a cantar? Eles mandavam tocar os tambores. E sabe por que tocavam os tambores? Para que ninguém ouvisse o cântico. Porque quem ouvia o cântico descia das arquibancadas e dizia: eu quero morrer também, porque eu sentia a presença de Deus quando eles cantavam. E ela registra no seu livro que algumas pessoas desciam e diziam assim: vocês mataram esses 10 crentes, e eu queria saber se ainda tem algum leão para me devorar. Eu disse: é o que, rapaz? É porque quando os crentes estavam sendo devorados, Deus abriu a minha visão espiritual e eu vi anjos descendo para colher eles, e eu quero saber se eu posso ir para o mesmo lugar. Glória a Deus! O céu é real, Cristo de Deus é Senhor absoluto sobre todas as coisas, irmãos. Deus nessa noite vai renovar a esperança da vida eterna na vida de crente. Deus nessa noite vai restaurar dons espirituais na vida de crentes desse lugar, para você voltar a pensar nas coisas eternas, nas coisas que são de cima. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou finalizar o sermão nessa noite. E pondo-se de joelhos, ele clamou com grande voz, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Aleluia. Um ato de perdão. Ele disse: Senhor, não imputes a esses homens este pecado. Senhor, eu estou pronto para ser morto, porque eu estou livre para perdoar. Aleluia. Você sabe quando é que um homem e uma mulher está na estatura mais elevada diante de Deus? Quando ela se preocupa mais com o outro do que consigo mesma. Considerem os outros superiores a vós mesmos. Senhor, eu vou morrer, mas eu quero saber que o Senhor vai perdoar eles. Isso é extraordinário, irmãos. Amém, irmão? Eu já vi da boca de um presbítero: se esse pastor for para o céu, eu não quero ir. E esse presbítero tinha mais de 80 anos quando disse isso. Como é que um camarada passa 80 anos na igreja para dizer uma bobagem dessa no fim da vida, irmão? O que adianta correr, esmurrar o ar, não chegar a lugar nenhum, não entender o evangelho?
Como nós conseguimos ter no nosso coração espaço para intrigas, para litígio, para contenda? O nosso tempo é muito curto, a nossa vida é muito curta. Mário Sérgio Cortella diz assim: a vida é muito curta para ser pequena. E não tem nada que apequenine mais a vida do que perder tempo com intrigas. Portanto, irmãos, vamos inspirar as pessoas a amar uns aos outros. Vamos inspirar as pessoas a serem melhores e maiores do que nós. Eu oro todos os dias para Deus levantar líderes mais preparados do que eu nesse lugar, porque eu sei que Deus já levantou e em determinadas áreas eles são muito mais preparados que eu, e eu quero gente melhor do que eu, fazendo o que eu não consigo fazer, porque eu não consigo fazer todas as coisas. Eu preciso de cada irmão que aqui está, e Deus vai usar você e usar melhor do que Ele usaria qualquer outro. Glória a Jesus. Para finalizar nessa noite, existe aqui um ato de amor. E tendo dito isso, Estevão adormeceu. Estevão faz uma oração e morre suavemente. Isso já é sinal de que a oração de Estevão foi ouvida no céu. Um terrível tumulto terminou em uma estranha paz. Não importa qual seja o tumulto que a sua alma está enfrentando. Ontem a gente ouviu um hino do Estênio Maços, eu vou concluir com isso. Tem um hino do Estênio Maços que é uma poesia linda. Ele diz assim: ô Andorinha, eu tenho uma pergunta para te fazer. Alguma vez te faltou céu para voar? Porque tu podes voar e tu sempre terás céu para voar. Aí ele volta para o peixinho dourado e diz assim: peixinho dourado, eu tenho uma pergunta para te fazer. Alguma vez te faltou mar para nadar? Porque tu nadas e tu sempre encontra mar. E aí na sua música ele diz assim: puxa uma cadeira, minha alma, e senta que eu quero te perguntar. Por que tu guarda tristeza na alma? E por que tu guardas um pesar no olhar? Lembra-te que o Senhor tem cuidado da tua vida. Lembra-te que o Senhor tem guardado a tua história. Descansa em Deus, porque em meio à turba da morte, Estevão termina dormindo, adormecendo. Você pode estar em densas trevas e tribulação, mas o teu fim será um fim de paz, diz o Senhor. O teu fim será um fim de paz, diz o Senhor. Fica de pé, igreja. Eu quero orar por você nessa noite. E eu preguei a mensagem todinha, agora que eu percebi que era água de coco. Já fiquei atribulado, irmão. Não dá para ficar atribulado não, você pregar 1 hora e depois lembrar que tem 2 copos de água de coco, você não bebeu nada. Como é que pode, irmão Cleber? O negócio é sério, não é não? Eu pensei que era água gelada. Meus irmãos, eu estou muito feliz em estar aqui, porque a presença de Deus está nesse lugar. Eu quero orar por você. Eu sei que existem pessoas que precisam vir aqui à frente. Eu quero chamar aqui à frente hoje pessoas que já foram usadas por Deus, que já tiveram no seu coração uma chama para evangelizar, um desejo intenso por estar em oração, envolvido na igreja, mas por causa de uma intempérie, de uma tempestade na vida, foram arrefecendo, e hoje vem para a comunidade, serve ao Senhor, ama ao Senhor, vive em santidade, mas não se envolve integralmente como deveria. Eu quero chamar aqui à frente você, que se você fechar os olhos e se você fizer um autoexame,
você vai chegar à conclusão de que você poderia estar fazendo muito mais nesse lugar. Porque eu creio que Deus vai levantar um exército poderoso nessa igreja. E Ele quer começar por você. Corra aqui à frente em nome de Jesus. Passaram-se 5 minutos. Esse pastor novo da Expedicionário prega todo dia até 9h05. Eu tenho certeza que não tem outro lugar melhor do que esse. Esse é o melhor lugar. E Deus está regimentando o exército. Tem mais, tem mais. Deus vai distribuir ferramentas. Deus não vai devolver dons. Deus tem algo novo para muita gente aqui hoje. Porque se foi perdido, ficou lá. O nosso Deus tem de reserva algo novo para a nossa história nesse lugar. Dono da igreja, tu tens uma obra linda em Expedicionários. O Senhor tem me comunicado ao coração que o Senhor vai fazer proezas no nosso meio. Aqui estão os homens e mulheres que o Senhor vai usar. Oh Deus, eu te peço que o Senhor visite-nos nessa noite. Espírito Santo, és bem-vindo nesse lugar. Estás em nós. Repousa sobre os teus servos. A tua graça renova os dons. Deus, eu te peço por esses crentes que já não falam mais em línguas estranhas. Renova eles agora. Oh Deus, restaura eles agora para a glória do teu nome. Que haja uma unção de visitação de Deus. E que sejam profetas de Deus aqueles que aqui vierem. Põe em seus lábios a palavra de graça. Põe em sua mente o interesse e o desejo pela Escritura. Põe em seus corações o calor da tua presença. Que haja luz na mente e fogo no coração. Ó Deus, a tua igreja intercede por um renovo nessa noite. Que os nossos cultos não sejam os mesmos, mas que haja um mover de Deus aqui em cada culto. Que o teu Espírito possa inundar cada crente da tua presença. Batiza com teu Espírito, Senhor. Cura. Remove tumores cancerígenos. Faz milagres no nosso meio, ó Deus. Nós não precisamos deles para te adorar, mas se for tua vontade, realiza para que tu sejas ainda mais glorificado. Em nome de Jesus, nós te celebramos por esse culto. Nós te agradecemos porque cremos que o Senhor entregou a cada filho teu e filha tua uma porção especial do teu Espírito nessa noite. Uma porção especial da tua presença nessa noite. E que a vida do Senhor esteja sobre eles sempre. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, Senhor, a comunhão e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus, repouse sobre essa multidão que está aqui à frente, e sobre todos os crentes que estão nesse lugar, e os que não vieram impedidos por trabalho, estudo ou enfermidade. Dai-nos uma semana e um restante de semana em paz, em nome de Jesus, amém. Saúde o seu irmão antes de sair nessa noite, e diga para ele que foi bom ele ter vindo a esse lugar.